E aí, gente, Luiz da Opinião aqui, dessa vez falando sobre um dos maiores mangás da história da Shonen Jump. Hoje finalmente resolvi falar sobre Jojo no Kimi no Bouki, nos Estados Unidos também conhecido como Jojo Bizarre Adventures. Escrito por Hirohiko Araki, é o segundo mangá mais longo da história, atualmente com 107 volumes em seu 8º arco. O mangá conta a história dos descendentes da família Joestar. O título da série e o nome do protagonista, Jojo, é uma referência à canção Get Back dos Beatles. Bem, hoje nós vamos falar somente do primeiro arco, que é o arco da Phantom Blood, que abordou os 5 primeiros volumes do mangá e os 9 primeiros episódios do anime de 2012, e que conta a história do Jonathan Joestar e o seu grande rival Dio e a misteriosa Máscara de Pedra. Bem, antes de começar, eu acho que é bom a gente falar sobre as referências também sobre a série, né, cara? Porque a série tem grandes referências no rock, o autor é muito fã de rock. Isso que é uma coisa muito legal, pois nós temos 3 personagens nessa temporada que são meio que inspirados em bandas de rock, em músicas de rock, muito bom. Temos o próprio nome da série, que é Jojo, que já vem inspirado da canção Get Back dos Beatles, que foi uma inspiração legal, assim. Temos o próprio Dio, que é o antagonista, que também é inspirado na banda Dio, que é legal também. E também temos o Zeppelin, que vai ser o mestre do Jojo no meio da história. Que, pô, se você não conhece a banda Led Zeppelin, cara, acorda pra vida. Mas são referências muito boas, são bandas muito legais. E eu aconselho muito você dar uma ouvida nessas bandas, pois as músicas delas são muito boas. Mas bem, a história desse primeiro arco começa quando o Dio vai morar na casa da família Joestar, né, cara? Ele vai ser um filho adotado, então ele vai ser adotivo. Claro, né? Adotado vai ser adotivo. Ó a viagem. Mas ele vai ser adotado pela família Joestar e vai morar junto com o Jojo. O Jojo praticamente é o filho da família Joestar atualmente. Ele tem pouco mais de 11 a 12 anos por aí. O Dio também tem a mesma idade. E o Dio, quando vem na casa, no primeiro episódio, praticamente no primeiro volume mostra bastante isso, o Dio transforma a vida do Jojo no inferno, cara. A primeira chegada do Dio, ele bicuda o cachorro do Jojo. Já praticamente quase gera uma porrada entre os dois ali. E mais pra frente, o Dio tá lá naquela infância legal, família rica, coisa e tal. Aí ele tava saindo com a menina até aquele romance jovem bem legal. O Dio vai lá e rouba o primeiro beijo da menina. A menina já não conversa mais com o Jojo depois disso, pois o Jojo mora com o Dio. O Dio, cara, ele é um filho da puta, pois principalmente depois disso ele ainda queima um cachorro vivo, cara. Você já viu algum vilão que queima um cachorro vivo? Que tem essa coragem? Eu tenho uma amiga que odeia o Dio de todo o coração, pois ele queimou um cachorro vivo. Isso foi uma cena que foi até censurada no anime, que vai estar passando aí as cenas do mangá. Eles mostraram no mangá o cachorro sendo pegando fogo. No anime eles censuraram isso para não mostrar. Eu acho que foi uma boa escolha, né? Uma das coisas legais que eu considero no Dio é que o Dio tem um carisma legal. Você vai gostando dele como vilão. Tipo, ele até volta na parte 3 como vilão também. Isso aqui é meio que um spoiler, mas é coisa fraca. Se vocês estão acompanhando o anime, vocês devem saber. O Dio, ele volta na parte 3. Ele é um vilão, filha da puta, e que é muito carismático. O pessoal gosta muito dele. Bem, já falando sobre o protagonista, que é o primeiro Jojo, o Jonathan Joestar, eu considero ele um personagem muito fraco, principalmente porque ele não tem um carisma muito legal com os telespectadores, principalmente comigo. Eu considero ele um protagonista muito fraco em carisma. Ele é meio que aquele personagem clichêzão antigo, que tem aquela tal da honra, ele tem a coragem, ele não tem nenhum defeito assim, ele só é um cara. Eu vou lutar pela honra de minha família, pela honra do meu pai. É meio que um cavaleiro da época, cara. A história meio que se passa na Inglaterra, então tem meio que essas referências aí. E eu considero o primeiro Jojo um personagem muito fraco, muito chuto, só colocado para lutar contra o Dio. Tipo, se o Dio não fosse poderoso, não estivesse matando pessoas, ele não ia lutar contra... ele não iria atrás do Dio por causa de vingança, pois o Dio matou o pai dele. Isso aqui não é spoiler para ninguém, pois foi praticamente no primeiro volume ele matou o pai do Jojo, no terceiro episódio ele faz isso, então não é spoiler para ninguém. Mas, cara, eu considero o Jojo um personagem muito fraco, que só luta pela honra e para proteger pessoas. Bem, a história começa com o Dio e o Jojo com 12 anos, depois se passam 7 anos, coisa e tal, eles estão com praticamente 20 anos de idade. E os dois, nesses 7 anos que se passaram, viraram grandes irmãos, grandes amigos.
e se ajudam bastante. O Jojo, ele tá fazendo arqueologia, ele tá estudando uma máscara misteriosa que solta umas garras, que é praticamente a máscara, o item principal desse anime. E uma coisa meio que chata, o Dio descobre primeiro sobre as coisas da máscara do que o Jojo, que já estava investigando. O Dio vai lá, consegue descobrir que a máscara dá poderes às pessoas. O Dio planeja matar o pai do Jojo. O Jojo descobre isso rapidamente. Isso que foi uma coisa que eu achei que foi muito rápido. Ele viu uma carta, viu que ele estava com sintomas da mesma doença. O pai do Dio morreu com a mesma doença que o pai do Jojo está tendo, coisa e tal. Era um veneno. O Jojo foi atrás para descobrir isso. Foi uma jornada rápida. Tivemos o Jojo enfrentando nas ruas o Speedo-Wogan, que foi apresentado, que é o cara que usa o chapéu lá. Foi uma parte muito boa, foi para mostrar assim, o Jojo é um cara que tem honra, então ele conquistou o Speedo-Wogan por causa da honra que o Jojo tem. Temos a cena também do Jojo desmascarando o Dio na frente dos policiais, coisa e tal. Ele ia algemar o Dio e o Dio pega a faca, mata o pai do Jojo e usa o sangue do pai do Jojo para se tornar um vampiro. Aquele episódio 3, aquele segundo volume, cara, foi muito massa. Eu gostei pra caramba. Foi a primeira luta dos dois. A mansão pegou fogo. O Jojo lutou praticamente sem ter poder nenhum contra o Dio que tava com poderes de imortalidade ali, regeneração. Ele matou os policiais. O Jojo fugiu pra cima do telhado. Os dois lutaram em cima do telhado. O Jojo tentou se sacrificar pra matar o Dio, cara. Aquela parte ali me cativou bastante. Eu falei assim, isso era só meio que no segundo episódio do anime, segundo ou terceiro, cara. Foi uma parte muito reveladora e muito boa. Depois daquilo ali, o Jojo perdeu tudo. Ele perdeu a mansão, perdeu todo o dinheiro da sua família, perdeu seu pai queimado e morto dentro da mansão. Foi uma parte que pegou um pouco no sentimento de Jojo, mas mesmo assim eu não consegui gostar dele. O Dio é dado como morto, mas o Dio não morreu, né? E a máscara de pedra ainda está nos escombros da mansão, mas ela também não é encontrada. E aí temos o Zeppeli, que ele chega mostrando uma técnica que é para lutar contra monstros, como o Dio, né? Para matar monstros que vieram da máscara. Tivemos um pequeno arco de treinamento do Zeppeli e do Jojo, meio que o Jojo fala assim, esse cara chegou saltitando, ele vai ensinar uma técnica. Eu vou aprender. Foi tão simples, cara, meio que ele não fica naquela pergunta, quem é você, de onde você veio. Meio que ele faz isso depois, mas quando ele descobre a técnica da onda, que pode matar os vampiros, ele não pergunta muito, cara. Ele chega assim, esse cara aqui, ele pode me ajudar? Então beleza, eu quero lutar. Eu sei que o Dio tá vivo, eu quero lutar. Aquilo ali meio que decepciona, pois fica meio estranho assim, você não conhece o cara chegou aí mostrando um negócio que pode andar em cima da água, pode curar ferida. Isso é uma coisa nova também no Ramon, né, cara, que ele cura ferida, ele faz o braço esticar, aquela parte que eu acho muito boa. O Ramon meio que ele alivia a dor, ele não cura feridas, isso que eu considerei também assim. O Ramon não cura feridas, todo mundo fala assim, o Ramon cura, o cara pode quebrar o braço que cura. Não, ele alivia a dor pra você não sentir a dor. O arco de treinamento que temos nesse primeiro Jojo aqui é um dos arcos mais curtos que eu já vi em um anime, cara. O arco não dura nem um episódio direito e tipo, eles falaram assim, você já aprendeu um pouco a onda. Beleza, vamos lá, vamos enfrentar um cara aqui, vamos procurar um zumbi, vamos matar pra você ver como você está. E aí que temos uma parte legal que tipo, é mostrado o tal do Jack Stripador, que foi um assassino que existiu de verdade na Inglaterra naquela época. E que foi aproveitado pelo autor, cara. Eu gostei disso, ele praticamente foi o primeiro que o Dio meio que falou assim, você vai ser meu servo, você mata pessoas, coisa e tal. E o Dio faz ele como servo e ele praticamente é o primeiro alvo que o Jojo faz quando ele aprende o Ramon, né, cara? Ele vai lá dar um soco na parede matando o Jack Stripador. Outra coisa que eu vejo que muita gente tem contra Jojo, cara, é o preconceito, principalmente por culpa das poses. Vou fazer isso, coisa e tal, e gira. Cara, é uma coisa normal pro Jojo, pois foi uma coisa que o próprio autor inseriu. Os primeiros volumes, as capas já tinham assim, depois ele inseriu na história. Muita gente fala assim, não, isso é muito gay, o cara fica fazendo pose, gira o corpo de lá, gira o corpo de cá. Eu não acho isso tão gay, cara. Eu pelo menos não acho, é uma coisa meio que individual, é uma característica da obra. É uma característica da obra. Você não vê nenhum homem beijando um homem, você não vê nada disso. Então não é gay, cara, não é gay. Jojo não é gay. Para com essa bichice, você. Bem, sobre o traço do mangá de Jojo, cara, eu não acho o traço aquelas maravilhas, né, cara? O traço ele me lembra muito Hokuro no Ken, me lembra Berserk, e teve outros shonens que também tem alguma pequena influência que é meio parecido o traço. É aquela coisa que todos os caras da época, todos os protagonistas meio que da época eram musculosos. O Berserk fazia isso, o Hokuro no Ken também fazia isso. Infelizmente o Cavaleiro do Zodíaco, os caras eram magrelo pra caramba.
Mas Dragon Ball também, que é da época, também os caras eram musculosos pra caramba. Então é meio que o típico da época. Sobre a arte do anime que também ficou muito boa, tem aqueles esquemas de cores, muitas sombras, as sombras mudam meio que a cor da roupa. Eu gostei bastante disso, dá pra perceber esse efeito. Sobre a trilha sonora do anime também, a trilha sonora do anime também ficou muito boa. As músicas de abertura são legais, as músicas das batalhas são legais. A música de encerramento é cativante pra muita gente. A música da batalha contra o Dio também é muito épica, sem contar que a música da abertura, cara, a abertura praticamente que descreve todo o anime, todo o primeiro arco, a abertura descreve e a música ajuda bastante. É uma música muito boa, muito fluida e que eu gostei bastante. Outras coisas que também foi inserida no anime, que não tinha naquelas ovas de 1999, que eu acho que foi do terceiro arco que teve também, foi uma coisa legal que foi aquele traço. Tem aquela surpresa, aquela coisa que já tinha no mangá, que colocava umas letras em volta assim da pessoa. Aquela coisa que colocaram no anime pra destacar cenas épicas que tinham no mangá, tipo, o mangá acabava num capítulo que tinha uma cena foda. Era uma cena de 2 páginas assim no mangá. Eles colocaram meio que essas letras assim pra dar um destaque maior no anime e ficou uma coisa muito legal que meio que foi a característica principal da série no anime. Uma coisa que nem o anime tinha. Mas eu acho que é isso, gente. Essa é a área sem spoilers. Então, se você gostou do vídeo, não viu Jojo, por favor, veja Jojo, cara. Jojo é muito foda e não é gay, cara. Então, dê o seu joinha, se inscreva no canal e volte aqui quando você tiver assistido a primeira temporada de Jojo, beleza? E agora vamos para os spoilers. Bem, nessa área de spoilers aqui temos a luta do Tarkus e o Bruford, que foi uma luta meio que foi pra falar assim, tem uns boss aqui um pouco mais fortes, não é no nível do Dio, mas os caras são fortes. São caras que meio que tem a ver com a história da Inglaterra, que foi uma história meio que inventada ali na hora, só que tem alguns conceitos que são de verdade, que tipo a Batalha das Rainhas da Inglaterra, que foi a Batalha da Elizabeth contra a Mary Stuart, que a Mary Stuart morreu de verdade mesmo. Isso aí aconteceu, o autor soube usar esse elemento da história aí a favor da série, que foi muito legal. Tivemos a reaparição do Dio, o Dio dessa vez ele volta e fala assim, eu me curei, eu matei um monte de pessoa pra poder me curar daquelas queimaduras, mas eu voltei e eu tô mais foda que antes. O Dio que agora voltou com novos poderes mais aprimorados, pois ele teve tempo pra testar os novos poderes. Então o Zeppeli tenta encarar o Dio de primeira, o Zeppeli se dá mal e o Zeppeli é um mestre do Jojo. Trazendo o Jojo não venceria o Dio, né, cara? Na minha opinião, eu acho isso. Mas tipo, o Zeppeli é meio que congelado o braço dele. Tivemos a luta do Jojo contra o Bruford, que é aquele guerreiro honroso. Os dois são honrosos. O Bruford ficou muito feliz por ter lutado contra o Jojo, pois ele vê assim, o Jojo é um verdadeiro guerreiro com coragem, com honra. Então ele meio que acredita no Jojo, né, cara? O Jojo meio que luta com ele debaixo da água. O Jojo pega ar no fundo praticamente da lagoa que tinha ali. Os dois lutam. Foi uma parte muito boa e o Jojo termina a luta ganhando uma espada do Bruford. O Bruford morre, coisa e tal. E aí temos a luta contra o Tarkus. Temos o fim do Zeppeli, que praticamente já tinha uma profecia atrás de tudo isso. Ali que explica melhor a história. Foi uma parte boa, eu explico assim, os guerreiros do Ramon já existem há muito tempo atrás, coisa e tal. Então ele contou a história, ele contou que ele teve mestre, ele contou como ele aprendeu o Ramon. Ele contou que já tinha profecia que ele iria morrer num lugar tipo aquele, que ele ia ser tremendamente violentado e ele morre de uma maneira muito feia mesmo. E uma coisa que meio eu acho ruim na morte do Zeppeli, cara, que não foi uma morte que pegou muito o leitor assim. O leitor tá dizendo, ele se morreu, né? Beleza. Ele sai pulando de folha. Eu não achei a morte do Zeppeli tão crítica assim. Foi uma morte meio que necessária pra obra, mas não cativou ninguém. Ninguém ficou triste com a morte do Zeppeli. Bem, depois desse monte de morte, temos a batalha final do arco, que é uma grande batalha entre o Jojo e o Dio. Temos os amigos do Zeppeli resolvem aparecer, o mestre do Zeppeli volta a aparecer também, coisa e tal. E aí vemos a luta do Jojo contra o Dio. E aí você vê novos poderes pro Dio. O Dio tá mandando laser pelos olhos, tá congelando qualquer um que ele tocar em qualquer parte do corpo. O Dio tá muito apelão. O Jojo ganha dele na luta, cara, mas eu acho tremendamente roubado a vitória do Jojo ali. Eu acho que o Dio devia ter vencido aquela luta, pois o Dio era muito mais forte, tinha completamente poderes diferentes. Uma coisa que atrapalhou meio que o Dio nisso aí é que ele falou assim, eu quero o seu corpo, Jojo. Eu quero que o seu corpo, você seja o meu maior zumbi, coisa e tal. O Dio brinca segurando uma artéria do coração do Jojo, cara. Ele podia ter matado o Jojo ali muito fácil, podia ter transformado o Jojo em vampiro, cara. Aquilo ali me decepciona bastante. O Dio é um personagem muito bom, mas ele foi meio que babaca naquilo.
a luta é decidida do jeito mais tosco que existe, cara. O Jojo vê uma tocha de fogo e fala assim: ah, eu vou pegar fogo nela aqui, ele não vai poder congelar e pá, dar o soco com o Ramon no Dio, cara. Eu acho que o Dio poderia muito ter matado o Jojo. Isso que me revoltou bastante no final desse primeiro arco. Mas, fazer o que? O Jojo vence aquela luta ali, ele dá aquele soco. O Dio, como é um cara muito esperto, ele vê que o corpo dele todo está derretendo, pois aquele lugar onde ele acertou o soco, que foi praticamente aqui no peito do Dio, né, cara? O Dio foi esperto e cortou sua cabeça fora antes dele ser praticamente todo desintegrado. E aí temos meio que o casamento da Erina com o Jojo. A Erina, que era aquela garota que deu o primeiro beijo dela com o Dio, que foi uma coisa muito foda. Ela beijou um cara milenar, um vampiro muito filho da puta. E tivemos o casamento dos dois e eles falaram assim: ah, vamos pra uma lua de mel em outro país, coisa e tal, e eles vão pegar um navio. O Dio sobreviveu e agora ele volta, ele vai no navio atrás do Jojo, que ele quer o corpo do Jojo, pois ele só sobrou a cabeça do Dio, então ele falou assim: eu preciso do corpo do Jojo, o Jojo tem um corpo perfeito, tem um corpo másculo, coisa e tal. Ele respeita muito o Jojo por causa disso, ele fala assim: Jojo foi o homem que conseguiu me vencer. Ele até fala isso para um dos subordinados dele, que tá segurando a cabeça dele, e fala assim: não ouse machucar o Jojo, ele é meu. Eu não vou desonrá-lo desse jeito. Aquilo foi uma coisa legal, você vê que o Dio respeita muito o Jojo. E uma coisa que decepciona é que só a cabeça dele consegue vencer o Jojo. O Jojo tá sozinho assim, o Jojo toma 2 tiros laser bem no pescoço e praticamente ele mata o Jojo ali. Cara, aquela parte decepcionou demais. Porra, se o cara inteiro não conseguiu vencer o Jojo, só a cabeça seria praticamente impossível, né, cara? Isso que me decepcionou. Na minha opinião, e com todos os argumentos possíveis, com o raio laser no olho, que corta qualquer coisa que aparece, o Jojo deveria ter perdido pro Dio, porque o Dio é muito foda. Mas acaba ali, os dois morrem, meio que morrem, né, cara? O Jojo acaba abraçado à cabeça do Dio, e o navio afunda, cheio de zumbi, e a Erina é a única sobrevivente, segurando um bebê no colo e estando com outro bebê em seu ventre. Este arco foi meio que dramático. Foi um arco legal, foi um arco que inseriu novos elementos, inseriu essa coisa de vampiros. E o próximo arco vai contar a história do neto do Jonathan, mas isso aí vai ser para outro dia. Outro dia a gente faz o vídeo daquela saga que eu gosto pra caramba mais do que a primeira. Mas essa primeira saga foi uma saga boa. Tenho pro meu personagem favorito, que é o Dio. Eu não sei vocês, se vocês consideram o Dio foda, comentem aí embaixo. Por favor, dê o seu joinha também, pois eu acho que o Dio deveria ter vencido o Jojo. E é isso, gente, muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, clicar no joinha aí embaixo. E é isso, até a próxima, falou e tchau!